Sabe aquela sensação que às vezes bate em quem trabalha com tecnologia? A de que a gente não está criando nada de novo, mas sim, sei lá, só virando uma peça numa linha de montagem, fechando um ticket atrás do outro como se estivesse apertando o parafuso? Bom, se essa ideia parece familiar, saiba que não é um sentimento isolado, viu? E o mais importante de tudo, tem um jeito de sair dessa. Essa frase nossa, é até um pouco brutal, né? Mas ela captura perfeitamente a frustração que muita gente sente. Porque, poxa, a promessa era de inovação, de resolver problemas complexos, mas aí a realidade, para muitos, acaba sendo só um ciclo de tarefa repetitiva, uma atrás da outra. Então, vamos entender por que isso acontece e, claro, como é que a gente faz para escapar dessa armadilha. Então, esse aqui é o nosso mapa para o que vem pela frente. Primeiro, a gente vai diagnosticar o problema, o que é essa tal fábrica de software. Depois, vamos investigar de onde isso surgiu. Na sequência, a gente explora uma alternativa, que é a mentalidade artesanal. E para fechar, vamos ver umas estratégias bem práticas, tanto para a pessoa se virar sozinha, quanto para o time inteiro. Bom, vamos começar então. Primeiro, é importante dar nome ao problema e entender direitinho como ele aparece no dia a dia. Olha só, isso que a gente está descrevendo tem até nome: Taylorismo digital. É basicamente pegar aquelas ideias de linha de montagem, lá do século passado, e aplicar no trabalho de hoje, no trabalho intelectual. A motivação para fazer isso parece boa, né? É um mito bem sedutor. A crença de que se a gente quebrar o trabalho em pedacinhos bem pequenos e fáceis de medir, tudo vai ficar mais previsível e eficiente. Só que o custo dessa abordagem é altíssimo. A gente perde criatividade, perde inovação e, claro, a motivação vai lá para baixo. E aqui a gente vê o coração do conflito. De um lado, o foco da fábrica é simplesmente entregar software, é um produto. Do outro lado, o foco do artesão é alcançar resultados de negócio, é uma solução. A fábrica segue o plano ali, ó, à risca. Já o artesão, ele se adapta. Um está focado em cumprir uma lista de especificações técnicas, o outro está preocupado em resolver o problema de verdade, o problema do usuário final. E essa diferença, gente, ela é fundamental. Tá, mas como é que a gente identifica esses ambientes mais limitados? Os sinais costumam ser bem claros, sabe? Por exemplo, o time de desenvolvimento é visto como um centro de custo, uma despesa que tem que ser diminuída e não como um parceiro estratégico para o negócio. Qualquer tipo de inovação é vista como algo arriscado e sair do plano, nossa, é quase um crime. E o pior, a métrica de sucesso vira a velocidade da produção, quantos tickets foram fechados, sem se importar muito com o valor que aquilo de fato entregou. Mas aí fica a pergunta: como é uma área que deveria ser tão criativa como o desenvolvimento de software acabou copiando um modelo de fábrica? O mais irônico de tudo é que as raízes desse problema estão justamente num movimento que prometia o exato oposto. É só a gente lembrar do espírito original do Manifesto Ágil. A ideia era muito clara. Era para libertar as equipes daqueles processos super pesados, burocráticos e deixar que elas construíssem software que realmente funcionasse, que resolvesse a vida das pessoas, tudo com mais flexibilidade e colaboração. Então, o que foi que deu errado no meio do caminho? Bom, o ágil foi empacotado e vendido. Daí surgiu o que chamam de complexo industrial ágil. É uma indústria inteira que vive de vender a ideia de que se você comprar uma metodologia, uma ferramenta, tirar uma certificação, pronto, é um atalho para o sucesso. E aí os valores originais foram sendo trocados por rituais super rígidos, a flexibilidade, que era a alma do negócio, deu lugar ao dogma. E tem um outro personagem que ajuda a criar esse cenário, o arquiteto da Torre de Marfim. Esse é um caso clássico que pode levar a um desastre organizacional. É aquele líder técnico que se afasta do código, se distancia da equipe e começa a tomar todas as decisões lá de cima sem consultar ninguém. Esse tipo de arquiteto simplesmente ignora o feedback de quem está ali no dia a dia, na linha de frente, e acaba reforçando aquela dinâmica de eu mando, você executa, que é a cara da fábrica. Ok, chega de falar de problema. Vamos agora focar nas soluções. Se o modelo de fábrica é a doença, o remédio está numa mudança fundamental de mentalidade. É sobre como a gente enxerga o que significa construir software. E qual seria a alternativa para essa fábrica toda? A ideia é simples no conceito, mas na prática é bem profunda. É abandonar a mentalidade de operário e adotar a de um artesão de software. E aqui está o pulo do gato. O operário, ele só executa a tarefa. O artesão, ele entende o porquê daquilo. O operário é visto como um custo a ser minimizado. O artesão é um parceiro na criação de valor. O operário adiciona features, o que na verdade aumenta o passivo da empresa, porque código precisa de manutenção. Já o artesão, ele entrega resultado com o mínimo de software possível. Essa mudança de perspectiva é o que destrava tudo. E essa imagem aqui resume a ideia de um jeito brilhante.
O artesão não é alguém que só recebe um plano pronto e executa. Não, ele colabora, ele questiona, ele dá sugestões, ele ajuda a construir o plano, a definir o caminho usando todo o conhecimento técnico dele para moldar a própria estratégia do negócio. Certo, a mentalidade artesanal é o mundo ideal. Mas na prática, o que dá para fazer agora para se proteger e começar essa mudança, mesmo que o ambiente atual seja uma fábrica? Bom, a experiência coletiva de muitos profissionais aponta para 3 estratégias bem claras. Primeiro de tudo, estabelecer limites. Acabou o dia de trabalho, desconecta de verdade. A saúde vem sempre em primeiro lugar. Segundo, ser estratégico com a proatividade. Guardar a melhor energia para projetos pessoais ou para aqueles primeiros meses numa empresa nova. E terceiro, que talvez seja a lição mais difícil, lembrar da realidade. Uma empresa não é uma família. A lealdade principal tem que ser com a própria carreira e com o bem-estar. Essa frase de um usuário do Reddit é bem forte, mas ela captura um sentimento que é muito real hoje em dia. A cultura de demissões em massa, a falta de segurança, tudo isso acabou impactando muito o engajamento das pessoas. Mostra que a relação com a empresa é, no fim das contas, transacional. É uma via de mão dupla. A mudança individual é super poderosa, claro, mas para uma transformação que dure de verdade, a mudança tem que acontecer no time, na organização como um todo. Então, vamos ver como a gente pode começar a desmontar essa linha de montagem, mas de dentro para fora. Uma das melhores ferramentas para isso são os orçamentos de erro, ou error budgets. A ideia é a seguinte: em vez de ficar numa discussão sem fim sobre o que é qualidade, a equipe define junto com o negócio uma quantidade aceitável de instabilidade ou falhas. Se esse orçamento de erro estourar, acabou. Para todo o desenvolvimento de coisa nova e o time inteiro foca em arrumar a casa, em estabilidade. Isso transforma a qualidade, que é uma coisa abstrata, num número, um número concreto e que não dá para negociar. E para evitar aquele problema do arquiteto da Torre de Marfim, como a gente faz? Simples. Os líderes técnicos precisam continuar com a mão na massa, conectados com a realidade do código. E dá para fazer isso de várias formas, com programação em par, trabalhando junto com outros desenvolvedores, participando de revisões de código ou até mesmo pegando algumas tarefas de desenvolvimento para fazer. O ponto central é que a liderança técnica tem que ser uma parceria e não uma ordem que vem de cima. E com isso, a gente volta para o ponto principal de toda essa conversa. O objetivo final nunca é produzir mais e mais software. Na verdade, software é um passivo, é algo que dá trabalho para manter. O verdadeiro objetivo é resolver problemas. E a elite, os melhores profissionais, eles não ganham o jogo escrevendo mais código. Eles ganham o jogo entregando resultados com o mínimo de software possível. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. No fim do dia, o que está sendo construído? Uma fábrica ou uma oficina de artesãos? A escolha entre ser um operário numa linha de montagem ou um artesão numa oficina define não só a qualidade do que é produzido, mas também a sustentabilidade e, principalmente, a satisfação com a própria carreira. E a decisão de qual caminho seguir, bom, ela começa agora.